TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. Olá, telespectadores. Meu nome é Joselito Saraiva, sou sócio de Cleto Gomes Advogados Associados. Eu vim aqui hoje falar um pouco com vocês sobre a medida provisória 808, que foi aquela que, pouco tempo depois da vigência da reforma trabalhista, trouxe alterações em pontos importantes da reforma, né? Um dos principais pontos foi quanto à jornada 12 por 36, é aquela escala em que o empregado trabalha 12 horas e descansa 36 horas. Com a reforma, as empresas poderiam realizar um acordo individual com cada empregado para instituir esse tipo de jornada. Ocorre que esse ponto foi muito criticado pelos juristas e pela sociedade em geral, devido a algumas atividades penosas que são incompatíveis com esse tipo de jornada. Então, o governo voltou atrás e, com a medida provisória, instituiu que essa jornada só vai poder ser utilizada através de negociação coletiva, salvo, a medida trouxe uma exceção, que são as empresas que trabalham no setor de saúde. Outro ponto muito importante é com relação ao trabalho da mulher nas atividades insalubres, A reforma trabalhista ela permitiu o trabalho da mulher nas condições insalubres de grau médio e mínimo. E ela só seria afastada se ela apresentasse um atestado médico, de um médico de confiança dela, que dissesse que ela não tem condições de trabalhar grávida naquele local insalubre, Um ponto também muito criticado, e a presidência voltou atrás e, com a medida provisória, ela afastou a mulher grávida de qualquer trabalho insalubre, Mas aí ela vai ter a opção de voluntariamente apresentar um atestado que diga que ela tenha condições de trabalhar nesses locais, desde que seja em grau médio ou mínimo, Então, no grau máximo, ela sempre vai ser afastada. Durante a lactação, ela permanece, ela vai permanecer trabalhando nos locais insalubres, Mas aí, se ela também precisar ser afastada através de atestado médico, ela vai ter que ser afastada. Além disso, a medida provisória alterou a questão da quantificação do dano moral, naqueles limites que a reforma trouxe. Ela alterou o cálculo, que antes era feito com base na remuneração do empregado. Agora, com a medida provisória, ela vai ser feita com base no teto do regime máximo da Previdência Social, dos benefícios da Previdência Social, Então, vai ser igual para todos, não tem aquela diferenciação de salário. Outro tema muito importante foi com relação ao trabalho intermitente. A medida provisória ela regulou melhor o trabalho intermitente e dirimiu algumas dúvidas que surgiram com a reforma trabalhista. Ela criou aí uma espécie de carência, que os empregados demitidos eles só vão poder ser contratados como intermitente pela mesma empresa no prazo de 18 meses, Isso até 2020. Nós temos ainda uma alteração com relação ao salário, Com a reforma trabalhista, tinha tirado a ajuda de custo de qualquer limite, a empresa poderia conceder ajuda de custo sem limites, que não seriam considerados salários, e a medida provisória voltou atrás e voltou para o limite de 50% para ajuda de custo. Outra mudança importante foi com relação ao prêmio, que a reforma trabalhista ela trouxe o prêmio mensal, ele poderia ser concedido de forma mensal, mas a medida provisória voltou atrás e colocou um limite de 2 vezes por ano para o prêmio, Então, a gente pode destacar ainda uma alteração importante, que foi a questão da dúvida quanto à aplicabilidade aos contratos de trabalho em vigência, que a medida provisória ela dirimiu essa dúvida e instituiu que a reforma trabalhista se aplica a todos os contratos de trabalho de forma geral. TV Fortaleza,
A emissora da Casa do Povo.